Agora estamos prontos para definir a noção de interpretação na lógica proposicional. Ela é uma função binária total. Resta definir quem é o domínio dessa função e quem é o seu contradomínio. Definição: função interpretação. Uma interpretação I na lógica proposicional é uma função binária total. Então, para ser interpretação, precisa ser função binária e total. E nesse caso, o domínio é o conjunto das fórmulas da lógica proposicional e o contradomínio é T e F. Isso significa que, na lógica proposicional, interpretamos fórmulas. E o resultado dessas interpretações é necessariamente verdadeiro ou falso. Por isso a função é binária e ela é total. Isso significa que, dada qualquer fórmula, há um resultado da interpretação, que é verdadeiro ou falso. Além disso, a interpretação é uma função, ou seja, não há possibilidade de duas interpretações diferentes para uma mesma fórmula. Definindo a interpretação na lógica proposicional desse jeito, é claro que estamos considerando um contexto mais simples, um mundo simplificado. Por quê? Vamos ver. Primeiro, a ideia de que tudo pode ser, ou que tudo é necessariamente interpretado como verdadeiro ou falso. Ou seja, estamos seguindo um princípio, que é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, a terceira possibilidade é excluída. Temos apenas duas, necessariamente, verdadeiro ou falso. A indefinição ou algo que seja mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso, tudo isso é excluído. Estamos seguindo o princípio que é denominado de princípio do terceiro excluído. Além dessa simplificação, há outras, que até já falamos sobre elas. Mas vamos sintetizar tudo. Quando definimos uma interpretação como uma função binária total, estamos simplificando o nosso mundo. Vamos ver quais são as simplificações que estamos estabelecendo. Considere o caso em que temos aqui o contexto da semântica e o contexto da sintaxe. Na sintaxe temos as fórmulas e na semântica o resultado da interpretação dessas fórmulas, T e F. Isso é mais ou menos o esquema que usamos na lógica proposicional. Primeiro fato: o resultado da interpretação é necessariamente T ou F. Ou seja, no nosso mundo semântico, como resultado de interpretação das fórmulas, teremos verdadeiro ou falso, e nada mais além disso. Segundo ponto: se há resultado na interpretação, ele é único e é uma função. Terceiro fato: interpretamos apenas fórmulas, ou seja, o domínio da função interpretação é o conjunto das fórmulas da lógica proposicional. Nesse sentido, não há definição, ou seja, não há como interpretar conectivos de forma isolada. Então, quando falamos, por exemplo, da interpretação do implica, é, de certa forma, um abuso de linguagem, porque na lógica proposicional, o domínio da interpretação é o conjunto das fórmulas, ou seja, interpretamos apenas fórmulas. Quarto ponto: todas as fórmulas são interpretadas. Em outras palavras, essa é uma função total, ela tem opinião sobre todas as fórmulas, ela interpreta todas as fórmulas e não há possibilidade daquela ideia de uma interpretação de algo ser uma coisa indefinida. Ou seja, a interpretação dada uma fórmula, ela nos dá um resultado da interpretação dessa fórmula. Todas as fórmulas são interpretadas, a função é uma função total. Por fim, observem que o resultado da interpretação
é necessariamente T ou F. Em outras palavras, estamos aceitando o princípio do terceiro excluído. Não há uma terceira possibilidade. E quando observamos isso, lembramos da história do Zé, que falaremos a seguir. Na lógica proposicional, estamos seguindo o princípio do terceiro excluído. As fórmulas são interpretadas como verdadeiras ou falsas. Mas no dia a dia, nem tudo é assim. Claro que não. E para ver isso, considere a história de um certo Zé, incorrigivelmente mentiroso. E é claro que isso preocupa e incomoda muita gente. Incomodou a Maria. E a Maria, que é amiga do Zé, imaginou uma forma de ajudar o Zé. Fazer com que ele melhorasse, parasse de mentir. E fez uma proposta para o Zé. Falou, olha Zé, é o seguinte, toda vez que você fizer uma afirmação verdadeira, falar uma verdade, lhe darei R$1. Mas se for falsa, ou seja, uma mentira, darei um soco no seu nariz. Bom, o Zé, que é mentiroso, não é bobo, ficou animado, é claro. E começou fazendo afirmações. Primeira delas, Maria, você é muito legal, muito cordial. Ganhou R$1. Em seguida, fez outra afirmação. 2 mais 2 é igual a 4. Ganhou outro R$1. Zé ficou animado, muito animado. R$1 caindo toda hora na mão. E aí fez uma outra afirmação. Maria, vou ganhar mais R$1. Maria olhou para o Zé e deu um soco no nariz dele. Zé ficou meio assim incomodado, triste, chateado, nariz vermelho. Mas o Zé, que é mentiroso, não é bobo. E olhou para Maria e fez uma afirmação. Maria, você me dará um soco no nariz. A partir dessa afirmação, Maria ficou pensando, puxa, mas se essa for uma afirmação verdadeira, eu tenho que dar R$1 para o Zé. Mas se ela for verdadeira, eu tenho que dar um soco no nariz do Zé. Mas eu só posso dar um soco no nariz do Zé quando a afirmação é falsa. Mas, afinal, verdadeira ou falsa essa afirmação? Temos aqui um contexto no qual não se aplica o princípio do terceiro excluído. A Maria não consegue interpretar tal afirmação nem como verdadeira e nem como falsa nesse contexto. Legal, né?